A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, Peniel. Livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo 17 diz assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? Esse tema que eu vou colocar aqui para vocês vai falar sobre a necessidade de sujeitar uma autoridade espiritual. Eu vou falar dentro desse contexto e vou falar amplamente, porque pelos discípulos estarem empenhados na evangelização, eles não tinham muito tempo para lidar profundamente com certos assuntos, né? Eles pregavam muito o evangelho, que o Senhor mandou a igreja se ocupar com isso e na pregação do evangelho. Mas vamos falar um pouco sobre esse tema de obedecer a vossos pastores, obedecer, sujeitar, ouvir, seguir aquilo que ele está falando, né? Aqui está se referindo aos pastores que pregam a palavra genuína, né? Os pastores que vivem o evangelho de verdade, o evangelho que cura, que liberta, que salva, os ensinamentos de Cristo, da palavra de Deus. Não está falando de sujeitar pastores que segundo cada um acha que é certo ou errado, não. É o que a Bíblia fala. Aquele que segue piamente o evangelho, aquele que prega a verdade, o evangelho de Jesus Cristo. Então, se ele segue a palavra, se ele vive na palavra, se ele doutrina segundo a palavra de Cristo, é necessário obedecer, porque para que ele não faça isso, né, com dificuldades, gemendo, por quê? Porque ele tem que dar cobertura, porque eles vão de dar conta, nós havemos de dar conta a cada pessoa que o Senhor nos confiou para congregar com a gente cuidar. A gente vai dar conta na partida daqui ou na vinda de Jesus. Amém? Então, e outra coisa que eu preciso dizer também. Tem tudo a ver sujeitar com a cobertura espiritual. Nós sabemos que é Deus que guarda, mas o Senhor, ele colocou o pastor, né, o apóstolo, para dar cobertura espiritual, né? Existem batalhas que, por falta, às vezes, de conhecimento bíblico, né? Por conhecimento dentro da circunstância de cada cristão que eles enfrentam, que eles muitas vezes são vencidos quando não sujeitam. Por isso que existem desviados. Por isso que existem pessoas que ficam enfermas sem que haja uma solução para elas. Quando elas, estou falando no caso daquelas que não sujeitam, né? Eu já vi até pessoas falando, para que pastor? São mercenários. Não, existem pessoas em todo lugar que erram, né? Que cometem erros, mas existem aquelas pessoas em todo lugar que têm caráter, principalmente no evangelho. Amém? Existem pastores curados, pastores que andam na presença de Deus, que ensinam a palavra de Deus genuína. E se nós ensinamos de forma genuína, por que não ouvir, por que não sujeitar? Então, falando da cobertura espiritual, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principado, potestade, dominadores das trevas. Eu já tive a oportunidade de ministrar muito tipo de situação na vida das pessoas, né? Muito tipo de prisão em que elas não conseguiam se desvencilhar sozinhas. Elas pediam a Deus, oravam, mas tinham dificuldade por causa do conhecimento bíblico, né? A chave bíblica, a autoridade espiritual para poder, digamos, combater certos inimigos, entendeu? Então, o que é que acontece? A autoridade do pastor tem tudo a ver na cobertura, né? Na cobertura desse membro, desta pessoa, dessa ovelha.
Então, quando você vê alguém dizendo, não sujeito a pastor falando, ele é um mercenário, é uma pessoa desviada da verdade. Ninguém que vive a verdade vai dar conselho a alguém para não congregar, para não sujeitar um pastor ao apóstolo da igreja. Quando a pessoa faz isso, pode ter certeza que ele é um mercenário, está desviado, não está bem espiritualmente, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É necessário sim, é necessário porque ele não só tem uma vida de oração e deve ter de consagração diante de Deus, como tem responsabilidade de dar conselhos bíblicos e fortalecer, né, a igreja do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então tem muitas pessoas aí que não gostam de ouvir. E nós estamos em um século, vocês já observaram, que as pessoas querem mais impor do que escutar, quer mais falar do que ouvir. E não pode ser assim, nós temos que ouvir para aprender. Ninguém que milita, né, essa batalha que nós batalhamos pode viver 100% livre se não militar da maneira que tem que ser. Quando eu falo militar, guerrear, lutar, né? No espírito, dentro daquilo que Deus traçou para cada um, né? Outra coisa também que eu quero abordar aqui. O inimigo sabe quem é cada um. Ele sabe o nível espiritual de cada um, quem ora, quem não ora, quem lê a Bíblia, quem entende a palavra, quem pensa que entende. Porque toda pessoa que não escuta, não ouve, só quer colocar, só quer ensinar, desprezando a verdade, porque ele se acha o bonzão, ele nunca vai estar cheio com entendimento perfeito. Por quê? Porque eu preciso ouvir. Primeiro ouvir para falar. Então muita gente quer usar até de autoridade. Eu já vi até aqui nas plataformas pessoas gravando conteúdo sem entendimento muito bíblico, só porque acha que tem capacidade e quer muitas vezes desfazer de pastores, sem entendimento bíblico, sem capacidade para isso. Então pega certos assuntos que não tem nem que colocar na internet, colocam, entendeu? Falando de pastores, de igrejas. Então eu vejo aqui isso direto. Eu tenho certeza que essas pessoas, elas olham meu conteúdo, mas não são capazes de falar comigo, sabe por quê? Porque sabe que serão contestadas. Sabe que a verdade, o que elas ensinam, a verdade, entre aspas, que eles ensinam, é falsa. Então a verdade, o mal, quando é confrontado com a verdade, ele tem que fugir. Não fala com contenda. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem autoridade. Sabe o que é isso? Autoridade. Reconhecimento no céu e no inferno. Entendeu? E no inferno. Eu não estou falando de paparicação de alguém que fica paparicando, não. Eu estou falando de unção, de o poder de Deus que o Senhor otorgou naquela pessoa, que Ele liberou sobre aquela pessoa a unção. O inferno conhece. Então o que é que acontece? Essas pessoas que dão esses ensinamentos contrários não confrontam aquele que prega a verdade, porque o diabo tem que cair. Ele não é mais forte do que o poder de Deus. Olha que não teve lugares que Jesus pregou, que o diabo se prostrava diante dele e reconhecia a autoridade. Você está entendendo? Aqui ninguém tem que ser adorado, mas a unção de Deus na vida de um pastor genuíno é reconhecida pelo inferno. E ele teme, não é a aparência física da pessoa, mas a autoridade o qual o pastor está revestido. Então é necessário a pessoa congregar e quando não souber lidar com algo que está o sufocando, abrir o coração e falar e não esconder. Eu já vi casos aqui que as pessoas não ficam livres porque não sujeitam, não falam a verdade. E escondem o que acontece de verdade no sentimento, em cada circunstância que a pessoa está enfrentando. Existe enfermidade que ela só é resolvida através da unção de um pastor. Quem sabia disso? Está lá no livro de Tiago. Você vai ler lá e vai ver.
que tem doença que só é curada a partir da unção de um pastor, de um presbítero, de um pastor. Glória a Deus. Amém? Então, por causa dessa autoridade espiritual, então congregue, sujeite, não dê ouvido a ninguém. Pode ser quem for que fale contra o pastor, contra congregar e sujeitar a palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principado, potestade, contra o inferno. Amém? Então ficai vigilante, leiam bastante a palavra de Deus, mas nunca feche os ouvidos para ouvir o conselho e ser aconselhado. Mas não por qualquer pessoa, por pessoas que guardem realmente a palavra de Deus e não aqueles que são assassinos de pessoas, né? Tanto na doutrina, como no conselho, como em atitude de fato mesmo. Existem muitos lobos que devoram as ovelhas, quer dizer, eles pregam uma falsa doutrina com a aparência de que seja boa doutrina, mas o fim desses ensinamentos fora da palavra é morte, entendeu? Tipo, Jesus não batiza mais, o batismo foi para aquele tempo, dons para quê? Entendeu? Confiar na letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não ouvir a voz de Deus por cada um querer seguir o que quer seguir. Não é assim. Não é dessa maneira. Amém? Então vigiai e guardai a palavra de Deus. Não vou continuar não, porque o vídeo vai ficar muito longo. Que Deus aplique a sua palavra no coração de cada um e que cada um permaneça em Jesus. Confessai vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito seus efeitos. Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.